Vincent van Gogh, um dos pintores mais famosos do mundo, morreu pobre e desnutrido aos 37 anos. Em vida, vendeu apenas um quadro. No cemitério francês onde Vincent repousa ao lado do irmão Theo, o único pensamento que me passa na cabeça é: que merda. Muito se fala no meio artístico em deixar um legado, e eu sempre suspeito de quem diz ou escreve isso. Geralmente são artistas que já estão com a vida ganha, e o mesmo vale para livros sobre criatividade, como o do Rick Rubin ou do Nick Cave. E eu adoro os caras, mas na moral, não tem hack melhor de criatividade do que uma conta bancária bem gorda. O legado de Van Gogh é inegável, mas como alguém com pretensões literárias, me dói saber que o pintor nunca tenha tido a chance de desfrutar do seu enorme sucesso comercial. Qual o sentido disso? Hoje eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Vai ser um vlog mais com cara de vlog. Eu mais com a câmera assim, andando. E eu tô prestes a subir 326 degraus, acho. Eu tô no Doi Step, que é o templo da montanha, em Chiang Mai, norte da Tailândia. Eu já subi essas mesmas escadarias em 2017. Eu era mais jovem, acho que meu preparo físico era melhor. Enfim, mas esse é um dos templos mais legais de toda a Tailândia, não apenas em Chiang Mai. E eu já tô um pouquinho cansado, confesso. Eu tô, acho que na metade. Eu já tô muito cansado. Tem um elevador, mas eu pensei, não, vou pela escada, experiência mais bonita. E de fato é bonito. Mas pra quê? Existe um provérbio tailandês que diz: seja feliz, permaneça sereno, contente-se com o que a vida oferece. Contentar-se com o que a vida oferece. A vida tem me oferecido coisas boas nos últimos anos, mas também algumas provações. Um outro provérbio tailandês diz: ruim 7 vezes, bom 7 vezes. Uma maneira de encorajar as pessoas a verem o lado bom em todas as situações e a nunca desistirem. E aí eu lembro de Chorão, o saudoso Chorão do Charlie Brown Jr., nosso eterno poeta das ruas que cantava em dias de luta, dias de glória, que a vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar nem perder, mas procurar evoluir. Ok, lá vamos nós de novo. Não foi uma boa ideia gravar aquele take na cachoeira. Ele até ficou visualmente bonito, né? Mas o barulho da água era muito forte. Mas antes de contar a história que eu contei
e infelizmente o áudio ficou bem ruim. Eu queria dar um pouco de contexto de por que eu tô aqui. Eu tô em Bangkok agora, cheguei hoje, 9 horas de ônibus, uma viagem bem cansativa, eu tô exausto. Eu passei os últimos 50 dias em Chiang Mai, e eu tô recomeçando minha vida, de certa forma. Eu morei os 2 últimos anos em Paris, então eu deixei a minha casa para trás. Eu saí também de uma relação de 5 anos, e agora eu tô recomeçando a vida de forma bem literal, porque novamente eu me vejo sem casa. Eu não quero colocar rótulo, não quero dizer que eu voltei a ser um nômade digital, mas pelo menos até o final do ano provavelmente eu vou continuar viajando aqui pela Ásia, o que significa que terão vários vídeos em países asiáticos nos próximos meses. O canal estava parado há uns 2 meses quase, agora vocês sabem o motivo, por conta dessas mudanças que não estavam exatamente planejadas. E a história que eu estava contando naquela cachoeira é sobre justamente o Doi Suthep, que é esse templo da montanha. Eu já tinha ido lá em 2017, foi a primeira vez que eu vim na Tailândia. Isso faz 8 anos já, eu era um moleque ignorante no termo, na forma literal da palavra, né, de ignorância mesmo, de não saber as coisas. Hoje eu sei um pouquinho mais sobre o mundo, mas eu sigo sem respostas para várias coisas, ainda mais nesse momento da minha vida em que eu me vejo de novo recomeçando a vida. Tem uma coisa muito legal nos templos aqui da Tailândia, que chama Monk Chat, que basicamente os monges budistas dos templos, eles tiram lá 1 hora, 2 horas do seu dia para conversar com estrangeiros que podem perguntar o que quiser. Eles também perguntam bastante coisas sobre a gente, mas o propósito principal disso é que esses monges pratiquem o inglês. E eu sempre vi, em todas as vezes que eu vi aqui na Tailândia, essas plaquinhas de Monk Chat e tal, e eu nunca tinha tido, acho, coragem de ficar cara a cara com um monge e fazer perguntas. Então, como esses últimos 50 dias meio que a minha vida ficou paralisada e eu tava muito ansioso, enfim, um monte de coisa acontecendo, e eu não conseguia entender o sentido das coisas. Eu tava em Chiang Mai, eu pensei, cara, eu acho que é o momento. E a pergunta principal que eu queria fazer pro monge era qual o sentido da vida, qual o propósito da vida. E a gente conversou de várias outras coisas. Quando eu falei que era brasileiro, a gente falou de futebol. Esse monge que eu conversei, ele adora futebol inglês, enfim. Eu não fiz vídeos, não tirei fotos dessa parte, então vocês viram algumas imagens do templo, porque era um negócio muito pessoal, e assim, é um lugar que... é um lugar muito silencioso, sabe? Tipo, eu não queria ficar com a câmera falando, então eu me gravei ali subindo as escadas, mas quando eu entrei no templo mesmo, eu fiquei quietinho, que eu acho que é um lugar que... não é um lugar pra ficar fazendo vlog. Mas a história é a seguinte, eu perguntei então qual o sentido da vida, e o monge me deixou com mais perguntas, com sua resposta, que ele falou nenhum. Ele falou, a gente nasce, a gente morre. Não tem sentido nenhum no meio disso. E ele prosseguiu. Algumas pessoas, nessa busca pela felicidade, elas tentam encontrar um propósito. E elas depositam a sua felicidade nesse propósito. E aí, com a esperança que esse propósito traga um sentido para a vida. Eu pensei, faz sentido, ok. Só que eu fiquei me perguntando, mas qual o meu propósito, sabe? Porque essa parte a primeira parte do vídeo que eu falo sobre Van Gogh, que era um vlog que eu ia fazer sobre essa cidade na França, mas enfim, eu não tava com cabeça para isso, e agora eu consegui juntar essas imagens aqui.
eu cheguei na conclusão, visitando essa cidade onde morreu o Van Gogh, que eu não quero deixar um legado. Então, o meu propósito não é deixar um legado. Eu quero viver o momento, eu quero fazer as coisas acontecerem enquanto eu tô vivo. Não quero... Tô nem aí, sabe? Não vou estar aqui pra ver se, sei lá, se um livro meu, sei lá, ficou muito famoso e coisas aconteceram a partir daí. Eu não tenho zero interesse em legado. Não é por isso que eu escrevo. Eu escrevo porque eu gosto de contar o que eu vejo e ao mesmo tempo eu gosto de ver a reação das pessoas. Eu gosto de ler os comentários. Eu gosto dessa troca, sabe? Agora, o propósito em si disso, eu não faço a menor ideia. E eu fiquei com isso na cabeça. E aí, bom, o monge me ensinou alguns exercícios de respiração, de meditação, para controlar a ansiedade. E quando eu tava me despedindo dele, ele falou, descendo a montanha tem uma cachoeira aqui. Você deveria aproveitar que o tempo tá bom. E foi só falar isso, começou uma chuvarada, mas eu consegui na cachoeira, como vocês viram. Vai lá, respira, medita, tenta limpar a cabeça escutando o barulho da água, né? Da cachoeira, porque a água é terapêutica, né? E eu fiz isso, eu fui, fiquei um tempo lá, só tava eu na cachoeira, até que eu quebrei todo o propósito da coisa tentando gravar vlog, né? Mas enfim, não deu certo o vlog, mas deu certo esses 20 minutos talvez que eu fiquei lá em silêncio, só ouvindo o barulho da água e focando, sei lá, na minha respiração. E aí eu chego nessa questão, né, de novo, de qual o sentido da vida. Outra coisa que ele me contou, que eu já sabia por ter estudado, é sobre a ideia de que o budismo aqui da Tailândia, especificamente, que é o budismo Theravada, que é diferente do budismo praticado em outros países aqui do Sudeste Asiático, a ideia de mérito, ideia de karma, é muito forte. E por mérito, fazer mérito dentro da cultura budista tailandesa significa você fazer coisas boas, não para tentar garantir um lugarzinho no céu, porque eles não acreditam exatamente nisso, eles acreditam em reencarnação, mas é você fazer coisas boas para você voltar na próxima vida, sei lá, numa família rica e ser herdeiro, sei lá. Isso foi o que eu entendi, pelo menos. Então, por exemplo, o maior mérito, a maior honraria para uma família tailandesa é ter um filho monge. E tem uma lei lá de 1920 alguma coisa que mulheres não podem ser monjas aqui na Tailândia. E aí esses meninos vão muito cedo pros monastérios para fazer mérito, né, pros pais deles, no caso. E também para ter uma educação de qualidade, para estudar inglês, entre outras coisas. E aí tem uma curiosidade que eu falei, né? O monge gosta muito de futebol e eles não podem praticar esportes. E tem uma epidemia de obesidade entre os monges budistas tailandeses, porque esse negócio de fazer mérito, quando eu tava em 2017, que eu fui no templo, eu fui para ver o sol nascer, lá pelas 5:30 da manhã, e aí lá pelas 6:30, os monges descem a montanha, o Doi Step, segurando alguidares de metal. Alguidar é tipo uma cumbuca, sabe? A palavra mais bonita da língua portuguesa, cumbuca. E eles recebem essas ofertas, né? A população budista tailandesa é dever da população budista tailandesa alimentar os monges. Então eles entregam comida para os monges para fazer mérito, e aí os monges abençoam lá, fazem uma prece. Eu fiz isso na época, tem umas barraquinhas logo na descida da montanha, vendendo já as comidas para os monges, e eu depositei lá, um monge fez uma prece, enfim. Mas nisso de fazer mérito, o ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo, né? Tem a galera que quer passar a perna em Buda, né? No sentido de que quer comprar umas comidas mais caras para ganhar mais méritos. A ideia é essa: quanto mais dinheiro você gasta ali fazendo o seu mérito, você fica mais próximo de uma melhor vida futura. Então o pessoal começou a comprar, sabe, Doritos, Coca-Cola, tipo porcarias industrializadas que são mais caras do que arroz, do que, sei lá, frutas. E os monges, eles não podem rejeitar nenhum tipo de comida. E eles não podem
fazer exercício físico, como eu falei. Então tá rolando essa epidemia de obesidade, e com isso doenças cardiovasculares, pressão alta, né, esse tipo de coisa. Então o governo tailandês está tentando fazer uma campanha para que as pessoas ofereçam, em vez de Coca-Cola, água, sabe, para controlar isso. Mas curiosidade à parte, eu realmente fiquei muito pensativo sobre essas coisas de pensar sobre isso, sabe? Sobre o sentido da vida, sobre propósito, porque eu acho que nos últimos anos, principalmente depois que eu comecei a viajar, eu só fui levando e nunca parei pra pensar sobre essas coisas. E é engraçado uma coisa que eu vou falar agora, e por favor me escutem com bons ouvidos, porque é muito fácil você ser pego, de novo, me escutem com bons ouvidos, ser pego por uma religião, digamos assim, quando você tá vulnerável, né? Então eu começo a entender muita coisa agora que acontece no Brasil, principalmente, porque você vira, de novo, com bons ouvidos, eu vou usar um termo bem específico para situações específicas, você vira uma presa fácil, né? E assim, eu tenho estudado bastante o budismo por conta do livro que eu tô escrevendo, ou que eu tava escrevendo, porque nos últimos 2 meses eu não escrevi nada, mas eu vou retomar o livro que se passa na Tailândia, o romance, e eu concordo, eu não tenho religião, mas eu concordo, não exatamente a palavra concordar, mas eu gosto de muita coisa que eu leio sobre o budismo, né? Mas eu lembro que ontem eu desci a montanha na motinho, indo pra cachoeira, pensando, caramba, cara, o budismo, que legal o budismo. Porque o que eu gosto, principalmente no budismo também, é essa humildade de... eles não têm respostas prontas pra várias dessas perguntas, né? O próprio Buda, né, não tinha. E é diferente de muitas outras religiões, assim, que são religiões que, tipo, apontam o dedo, não, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo e tal. E no budismo as coisas são mais leves, né? Basicamente, eu acho que o mantra do budismo é faça coisas boas e coisas boas acontecem. Mas, dito isso, eu só queria dar um update mesmo, porque que eu fiquei os últimos 2 meses meio afastado, não apenas aqui do YouTube, mas da newsletter também, foi por isso. Eu voltei pra estrada, eu tô recomeçando a vida, e eu ainda não sei qual o sentido de tudo isso, mas eu espero que a estrada me dê algumas respostas. A estrada, sabe aquela música do Terno Rei? A estrada é generosa, você não quer ver? De fato, a estrada sempre foi generosa comigo, e eu tô de volta na estrada pra descobrir o sentido de algumas coisas.